Então, partilhando agora na Palavra de Deus, o nosso tema da reflexão de hoje é: a maior dificuldade em sermos santos está em vencermos a nós mesmos, em superarmos a nós mesmos. Então, falando sobre santidade, é um tema que é recorrente na igreja, porque se trata do chamado da igreja, A igreja é convidada a ser santa, os seus fiéis, os seus membros, Todos nós somos convidados à santidade. Isso aí é doutrina da igreja, todos os batizados são convidados, a vocação universal. Eu sempre gosto de pensar nisso, é um tema que eu prego bastante, é a santidade. É um convite que Deus faz a cada um de nós. Então é uma vocação, é uma tendência que nós carregamos em nós. Isso quer dizer vocação, é uma tendência, nós já carregamos isso em nós, sermos santos. O Senhor nos faz tantas exortações durante a Sagrada Escritura, Sede santos como vosso Pai Celeste é. 1 Tessalonicenses vai dizer, esta é a vontade de Deus para vós, a vossa santificação. Então é um chamado que Deus tem para cada um de nós. E a nossa vida, a vida da igreja, é uma vida de ascese. O que é uma vida de ascese? A vida de ascese é uma vida de luta. Então quer dizer que a vida do cristão é batalha, é sofrimento, é luta para conseguir de fato alcançar a coroa incorruptível, alcançar o prêmio dos justos. Então esse é o convite que Deus nos faz nessa noite, mas há mais de 2000 anos o Senhor já nos chama a isso, a santidade. Jesus veio, e abriu as portas do céu para que nós pudéssemos viver eternamente com Ele no céu. Então, neste chamado à santidade, a maior dificuldade está em superar a nós mesmos, a vencermos nós mesmos. Enquanto o Marcos me passou esse tema, o Marquinhos me passou esse tema, eu pensava, eu refletia sobre isso, vim até refletindo sobre isso no caminho de casa até aqui na rádio. Eu me lembrei de São João da Cruz. São João da Cruz tem um ensinamento que nos diz que existem 3 grandes inimigos da alma, que são eles: o demônio, o mundo e a carne. Que entra muito nesse tema que nós partilhamos nessa noite. A maior dificuldade em sermos santos é nós mesmos, que é esse terceiro inimigo que São João da Cruz vai dizer, que é o mais poderoso. Porque o demônio ele nos tenta, mas é possível nós vencermos as tentações, O mundo nos faz convites, mas nós conseguimos também de fato responder a esse convite. E a carne é algo que nós trazemos em nós por conta do pecado original, a concupiscência, a tendência também, assim como eu disse da vocação que é uma tendência, a concupiscência, o pecado original, essa mancha que nos faz tender também para o pecado. Por isso se torna o mais difícil de ser combatido, essa tendência pecaminosa que nós temos em nós. Por mais que nós lutemos dia após dia, nós sabemos que a conversão é diária, que a busca pela santidade é diária, mas de fato, quando nos deparamos, quando batemos de frente conosco, nós vemos que cada vez mais, quando nós achamos que estamos progredindo na santidade, no caminho da santidade, nós vemos que de fato ainda nem iniciamos nela. O Frei Juvenal, certa vez, falaram para ele, eu ouvi essa história, que falaram que ele era muito santo, um homem muito santo, e de fato quem conhece o Frei Juvenal aqui de Anápolis sabe da santidade daquele homem, Me falaram que ele era um grande santo e não sei o que mais. Ele disse: na escada da santidade ainda estou a dar o primeiro passo, a subir o primeiro degrau. Então imagine nós aí, A gente brincava aqui antes, do Monsenhor Jonas Abílio. Imagine nós que de fato estamos buscando a cada dia. E é uma vida de ascese, de luta diária para vencermos a nós mesmos, as nossas tendências, mas que o Senhor nos convida. E o Marcelo mesmo, todas as vezes que eu falava: nossa, hoje esse dia vai ser o dia que eu vou ser mais santo. Aí eu começava falando: por hoje não, e não sei o que, mas sempre quando eu começava com as minhas forças, quando eu dizia para Deus que hoje seria o dia, porque eu estava animado, porque eu queria, e porque eu não sei o que, sempre, quase todas as vezes, no fim do dia eu havia cometido algum pecado mortal e eu precisava confessar, porque eu depositava em mim a confiança e a força para fazer daquele dia um dia na graça de Deus. E é justamente o contrário, Sem o Espírito Santo, sem a graça de Deus, nós não alcançamos nada.
nem mesmo a santidade. Sem Deus, ainda que a gente queira demais alcançar a santidade, eu digo isso, o meu maior sonho da vida é ser santo, mas ainda que seja o meu maior sonho, sem a graça de Deus eu não conseguiria. A gente gosta muito de trazer para o nosso mundo, para a nossa realidade, dizendo que a santidade é para todos nós, e eu iniciei falando sobre esse convite que a igreja nos faz, mas também preciso dizer que ser santo é muito difícil, não é fácil, é muito difícil ser santo, mas imagine que Deus conta com você, que Deus te convida a isso, para você fazer a sua parte, para você lutar contra si mesmo, e vencendo-se a cada dia, buscando e alcançando cada vez mais as virtudes, você chegar ao fim da vida e alcançar o céu. Esse é o convite que Deus nos faz, é um convite de amor. A santidade é uma resposta que nós damos ao convite que Deus nos faz. Deus que nos amou, vai dizer a palavra em João 3,16. Em verdade, Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, imagine o tamanho do amor que Deus sente por cada um de nós. E qual é a nossa resposta? O que é que nós podemos responder a esse Deus? Qual é a resposta de amor que nós podemos dar a Deus? Senão a santidade. A santidade é a minha e a sua resposta a esse amor de Deus. Não vale, de nada adianta, meu irmão, minha irmã, a gente achar que por estar na igreja, por ir na missa uma vez na semana, por confessar uma vez no ano e olha lá, e fazer uma oração aqui, outra acolá, e não adianta a gente achar que isso é suficiente para a gente ser salvo e ser santo. Hoje nós vivemos num mundo em que a ideologia de que até mesmo a religião já não é mais necessária para chegar até Deus. A gente escuta isso, eu não preciso de religião, a religião é o ópio da humanidade, é a perdição da humanidade. Nós vivemos numa humanidade hoje em que as pessoas acreditam ser iguais em tamanho de Deus, estarem no mesmo nível de Deus, que não precisam mais de nada. Eu estou passando aqui, levo a vida de qualquer jeito, não preciso mudar a minha vida, e no fim da noite ali eu chego diante do joelho ali na minha cama e falo com Deus, falo, Deus, o Senhor me ama tanto, só o Senhor pode me julgar, e o Senhor me amou. Olha essas orações, às vezes a gente escuta essa oração, só aquele que pode me julgar me amou na cruz, ninguém mais pode me julgar. E a gente começa a usar até mesmo versículos bíblicos como muleta para a nossa falta de caráter, para o nosso desvio de caráter, para a nossa não luta contra nós mesmos. E a gente começa a usar muleta, até mesmo da palavra de Deus. Eu pego versículos isolados e começo a dizer que, olha só, Deus me ama tanto, então não preciso mudar de mim. A gente começa a ler Jesus, e a gente vai vendo Jesus ali diante daquela pecadora que estava pronto a ser apedrejada, e aí a gente olha para aquela cena e Jesus dizendo, cadê aqueles que te condenavam? Eu também não te condeno. E a gente para aí, até aí, eu também não te condeno. E a gente se esquece de terminar de ler a palavra de Deus lá, neste mesmo livro, nesse mesmo versículo, nesse mesmo capítulo, onde Jesus olha para aquela mulher e diz, eu também não te condeno, mas vai e não tornes a pecar. Olha o convite de santidade que Jesus fez para ela. Eu te amo, não te condeno, não te julgo, eu vim aqui para te salvar, mas vai e não tornes a pecar. Jesus quer nos salvar, mas é preciso cada um de nós fazermos a nossa parte, fazer a nossa parte, de voltar e lutar contra nós mesmos para não pecar. Marcelo, eu não dou conta, eu caio no pecado, eu não sei o que. Meu irmão, eu também, até hoje, eu estou 11 anos aí na caminhada, sou um jovem aí de 26 anos, estou 11 anos na caminhada e peco ainda constantemente. Mas a dinâmica de Deus é justamente essa, fazer um compromisso, como diz Santa Teresa, ter uma determinada decisão. É dizer para Deus, hoje eu não vou pecar, e se eu cair no pecado, é me levantar, buscar a confissão, buscar o sacramento, e dizer para Jesus, Senhor, sem a tua graça eu não consigo. Tantos santos, tanto santo que me fugiu o nome agora, ele quando amanhecia o dia, ele se levantava da cama e dizia para Jesus, Senhor, cuidado comigo, porque se o Senhor bobear eu te dou uma rasteira. Cuidado comigo, porque se o Senhor bobear eu te dou uma rasteira. Essa era a oração de um santo.
porque ele sabia que das suas fragilidades, da sua fraqueza, da sua tendência ao pecado. Mas todos os santos que nós conhecemos, São Padre Pio, Santa Teresinha, São João Paulo II, todos eles tinham em si a marca do pecado original e, portanto, tiveram que lutar contra si mesmos e vencer a si mesmos. E hoje são canonizados pela igreja, são exemplos, são para nós um farol que aponta para Jesus, dizendo: ei, o Evangelho funciona, o Evangelho dá certo, o Evangelho de fato transforma e gera uma nova geração. O Evangelho, ele é autêntico, mas quando eu me encontro com Jesus é preciso então escutar ele dizendo: eu também não te condeno. Eu sei o que você fez no verão passado. Jesus pode nos dizer isso: eu sei o que você fez no verão passado, mas ainda assim eu não te condeno. Mas vai e não tornes a pecar. E pensando antes nessa preparação para esse momento, eu me recordava da vida de Santo Agostinho. Olha para você ver, um grande santo da igreja, um dos maiores santos que nós temos, não um santo de alto escalão como é dito. Um grande santo da igreja que antes de se encontrar com Jesus, ele teve uma vida muito devassa, uma vida muito perdida. Ele vivia os prazeres carnais, ele era entregue à bebedeira, à orgia, a todas as práticas pecaminosas aí Santo Agostinho cometeu. Até mesmo ter um filho ele tinha. E depois se tornou bispo da igreja e se tornou santo. E num episódio da vida de Santo Agostinho, depois de se encontrar com Jesus e já bispo da igreja, uma mulher que ele havia conhecido na época de perdição dele, da vida mundana, ela encontrou ele passando numa praça e ela começou a andar atrás de Agostinho, que ainda não era santo, era o bispo Agostinho. E ela pegava em Agostinho e chamava: ei, Agostinho, sou eu, você não lembra de mim? E Santo Agostinho ali continuava a caminhar sem olhar para trás, né? Seguindo o seu caminho. Aquela mulher insistindo muito. Depois de um tempo, Agostinho parou, olhou para ela e ela disse: Agostinho, você não lembra de mim? Eu sou aquela mulher de não sei quantos anos atrás e tal. A gente viveu tantas coisas e não sei o que. Você não se lembra de mim? E Agostinho, olhando nos olhos dela, disse: eu me lembro de você. Só que tem um porém. Você pode ser aquela mesma pessoa do passado, mas eu já não sou o mesmo Agostinho do passado. Eu já não sou mais aquele mesmo Agostinho. Porque ele havia se encontrado com Jesus e Jesus tinha transformado a vida de Agostinho, e ele dia após dia lutava contra si mesmo e nessa busca pela santidade para alcançar o céu. E ela dizia: eu sou aquela. E ele dizia: eu já não sou mais o mesmo. Eis que faço nova todas as coisas. Aquilo que era velho já passou, tudo se transformará. É o convite de Jesus para nós, é o convite que Deus tem para cada um de nós. E meu irmão e minha irmã, qual é a sua resposta? Qual é a minha resposta para esse Deus? Santo Agostinho teve seu encontro com Jesus, né? Eu te convido nesse momento a escutar a palavra de Deus. Ele certa vez sentado embaixo de uma árvore e lendo Romanos capítulo 13, versículo 13, teve um encontro pessoal com Jesus através dessa palavra de Deus, que eu vou ler com você agora, para você. Comportemo-nos honestamente, como em pleno dia, nada de orgias, nada de bebedeiras, nada de desonestidades, nem dissoluções, nada de contendas, nada de ciúmes. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não façais caso da carne, nem lhe satisfaz aos apetites. Imagine um homem devasso, com uma vida pecaminosa, recebe de Deus essa palavra: reveste de Deus, reveste do Senhor Jesus Cristo, não façais caso da carne, nada de orgias, de bebedeiras. E ali ele entendeu que era necessário essa ascese, essa luta dia após dia pela santidade. A santidade é a resposta de amor que nós temos que dar a Deus. E eu quero te questionar, meu irmão: qual é a sua resposta a esse amor de Deus? Qual é a sua resposta?